extra agenda para nós ouvirmos a palestra do Dr. Otávio, que eu achei muito interessante. É para nós, mas ela pode ser dirigida também a lá os que têm 50, 60, né, que estão entrando na época de se aposentar ou pensando em se aposentar. Né? Que às vezes a pessoa diz, eu vou me aposentar amanhã e tal. Ele se aposenta e daí vem um vazio na alma dele. Não sabe o que fazer, fica andando por dentro de casa, vai para um lado para outro, fica chorando. Eu digo porque aqui em casa aconteceu isso, não comigo. Né? Mas até que a gente teve que arrumar uma ocupação para poder preencher pelo menos algumas horas da semana e ter a mente voltada para outro tipo de atividade. Então a palestra do Dr. Otávio é muito importante, e ela é muito importante também nesse sentido, não só nesse sentido, mas também, e o que a gente se propõe a fazer quando se aposenta. Tem dia que a gente não tem muita atividade, a gente fica o dia inteiro vendo televisão, né? Que é uma coisa muito ruim. Então, a gente tem que ter uma atividade, pelo menos um período do dia, ou parte da manhã e parte da tarde, ou parte da noite, para que a cabeça fique pensando em outras coisas, não em pensar em doença e pensar em coisas que deprimem. Então, nós vamos passar a palavra para o doutor Otávio, ele faz uma rápida apresentação dele mesmo. Tudo que ele falar hoje vai ficar gravado, depois a Márcia publica, e é importante que isso aconteça para que outras pessoas que acessarem a página do Floripa Amanhã ou YouTube possam ter acesso também à palestra dele, além de ter um conteúdo, tem uma divulgação do trabalho dele. Então, doutor Otávio, a conversa é com o senhor. Bom dia a todos. Obrigado aí pela oportunidade de fazer essas colocações a respeito desse livro. É o terceiro que eu escrevo. Então, qualquer contribuição que haja em relação a ela certamente será muito produtivo para próximos que estão no pré. Com relação... me foi solicitado, né, que fizesse eu mesmo a apresentação. Quando foi feita a montagem, era para ter a informação a respeito do passado, né, daquilo que aconteceu até o presente. A Márcia é que vai fazer essa projeção, então já pode passar para a seguinte. O que menciona aqui, né, é que, exercendo uma série de atividades, como professor, como consultor, empreendedor e agora escritor, com uma carreira marcada por atividades de liderança, inovação, impacto social. Então, essa trajetória inspiradora é documentada no primeiro livro, que não sei se consigo aqui fazer a colocação. Aprender, liderar e compartilhar. Então, esse foi lançado em março desse ano, e tem lá um capítulo com um professor que ensina a aprender. Na sequência, eu volto a abordar esse tema. Otávio, eu, né, me dediquei a mostrar que a aposentadoria pode ser um novo começo cheio de propósito e realizações, incentivando o planejamento antecipado para que essa fase importante da vida possa ser útil para todos. A aposentadoria, como eu tenho dito, não é um fim, mas o recomeço de um propósito. Por favor. O que muda com a aposentadoria? Eu estou abordando aqui 3 tópicos que eu considero bastante importantes. Uma, a identidade. Durante um determinado período, nós temos um crachá, né? Quem atua em empresas de grande
de porte maior, tem lá o crachá. E daqui a pouco esse crachá desaparece. Então, tem uma transição do sobrenome organizacional para a sua identidade pessoal. Então, ele deixou de ser o chefe do CPD para ser o Otávio. Você deixa de ser João da empresa X para ser simplesmente João, com todas as suas capacidades e sonhos. Transição. O Salomão, na abertura, né, fez colocações a respeito desse momento. Né? Tem pessoas que se preparam para a aposentadoria e tem pessoas que deixam acontecer. A aposentadoria não é um fim, mas uma mudança de capítulo. Como relatado por Moser é um amigo do Círculo Trentino de Florianópolis, e ele faz uma abordagem pela experiência pregressa dele na área de treinamento do antigo BESC, que é uma oportunidade para redescobrir propósitos. E, para ele, é o círculo. Nós somos bastante envolvidos, a maioria dos que aqui estão presentes, né, temos visitantes, mas a maioria está ligada ao Floripa Amanhã. E a outra seria o planejamento. Momento de transformar planos em realidade. Que se prepara antecipadamente para essa fase, consegue aproveitá-la com mais plenitude e menos ansiedade. Tem gente que não se prepara, quer dizer, espera acontecer. Por favor. Eu gostaria aqui de fazer uma abordagem sobre um assunto que ainda me preocupa. E, certamente, se vocês não pensaram sobre o assunto, pode ser motivo aí também de preocupação. O aumento da expectativa de vida criou um cenário onde o modelo tradicional de aposentadoria não é mais sustentável. Vivemos mais tempo que a estrutura previdenciária foi projetada para comportar. A aposentadoria pode durar 20, 30, 40, sei lá, tem os centenários, pode até ser mais. Os recursos financeiros precisam ser planejados para durarem muito mais. Eu vou aqui fazer uma colocação pessoal. Eu me aposentei com 48 anos. Comecei a trabalhar com 20, aos 48, 28 anos depois, me aposentei. Estou com 82. Então, significa que já estou com 32, 34 anos aposentado. Então, quase tanto quanto... Não, 34 não. Está certo. Então, trabalhei 28 e já estou vivenciando pela aposentadoria, com remuneração, pela Previdência, em termos de 34, mais do que o tempo trabalhado. E quantos estão se encaminhando dentro desse formato? De que e aí, em decorrência disso, vem a pergunta: será que a nossa Previdência terá condições de cobrir tudo isso? E o número de pessoas que estão na base está diminuindo, porque o número de nascimentos é menor. Surgiram aí uma série de profissões, que eu chamaria de, sei lá, temporárias, ou que o Uber é um deles, o iFood, em que as pessoas trabalham, iFood e o Uber, né? São todas elas por posição em que a pessoa escolhe o horário de trabalho. E, em decorrência disso, a contribuição aliada ao MEI, eu diria que está sendo menor. Então, eu diria, né, que, explicando essa questão da preocupação com relação ao modelo clássico. E, em decorrência disso, vem a pergunta, né? Como é que eu vou... A pergunta mudou. Como é que eu vou me aposentar? Como quero continuar contribuindo e crescendo nessa nova fase. É objeto aí do próximo livro. Até outubro, certamente estará aí fora.
Em termos de planejamento, estamos aqui com 4 pilares que chamamos a atenção. Além do financeiro, que abordamos em seguida, abordamos anteriormente, o temporal começar o planejamento sugere-se, né, sei lá, 5 anos antes do último dia de trabalho, permitindo ajustes graduais com o decorrer do tempo, para que a gente possa tirar realmente proveito desse momento que estamos vivendo como aposentados. Tem um lado emocional, preparação psicológica para a mudança, construção de nova identidade e cultivo de relacionamentos significativos. E o pilar do social, manutenção e ampliação da rede de contatos, participação em grupos comunitários e desenvolvimento de novas conexões. Eu não sei quantos vocês tiveram a oportunidade de ver um documentário que aparece na Netflix, Como Viver 100 Anos, em que Dan Buettner faz uma abordagem sobre o centenário em diversos pontos do mundo, o que ele chama de zonas azuis. E quem faz, são 4 episódios, e eu diria que ele ressalta 4 tópicos principais. Um deles é o lado digamos, da comida saudável. A outra seria o propósito, quer dizer, a pessoa como aposentado ter um propósito. A outra seria atividades físicas, caminhadas e tudo mais. E a quarta, que ele chama muita atenção, que é a comunidade, o viver em comunidade e estar relacionado com outras pessoas. Isso está dentro desse tópico social que estamos colocando aqui agora. Então, eu diria que o Floripa Amanhã é esse modelo, né, de que nós, de vez em quando, estamos nos encontrando e nos atualizando sobre tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Ontem tivemos uma reunião com o Ricardo Pastrana sobre a questão do cercamento de praças e espaços públicos. Foi uma forma, né, de ouvirmos alguém a respeito desse assunto e tantas outras oportunidades que têm surgido. Vamos em frente, Márcia. Oportunidades no empreendedorismo. Eu vou agora fazer o detalhamento de algumas questões, né, que foram pré-anunciadas. Oportunidade no empreendedorismo. A experiência acumulada ao longo da vida profissional pode ser transformada em novas oportunidades de negócio que combinam prazer, significado e renda. Consultoria é uma delas. Ofereça seu conhecimento especializado para empresas e profissionais mais jovens, estabelecendo sua prática de consultoria. Hoje fala-se também em mentoria, né? Então, não sei quantos estamos preparados e disponíveis para essa atividade. Educação. Torne-se um educador, mentor ou criador de conteúdo, compartilhando o seu conhecimento através de cursos, palestras e publicações. Eu ressaltaria aqui, né, que faço parte do Instagram, faço parte do LinkedIn, WhatsApp. O que mais? Andréia, me ajuda. E a Andréia, digamos, é aquela história, né, de que, no decorrer do tempo, a gente vai, digamos, não tem tanta facilidade de captar as coisas quanto é o pessoal mais jovem. E, em outras coisas, é o contrário. Então, nós nos aproveitamos, né, nesse momento da experiência, da competência que a Andréia tem em termos de nos ajudar nessa parte de Instagram, de montagem, de palestra e tudo mais. Só posso contribuir? Mais recentemente, o pai está usando muito as inteligências artificiais, que ele não falou aqui, mas ele está usando bastante o ChatGPT
E hoje ele tem um robô, né? Então eu montei um robô para ele, e nesse robô, no assistente a gente chama, né? O assistente do ChatGPT, e nesse assistente ajuda ele a estruturar todas as redes sociais dele, conteúdo, baseado na base de conhecimento que esse assistente tem, que são os livros dele, né? Então, todos os livros, todas as palestras, tudo que a gente orienta ali o assistente a fazer, hoje ele pode fazer sozinho. E isso faz com que ele ganhe, além do tempo, né? Otimização do tempo, mais assertividade no conteúdo que está relacionado a realmente aquilo que ele gera, né? Aquilo que ele cria, né? Que é o conteúdo dele. Né? Então, quando a gente faz pesquisa no ChatGPT do lado de fora, né? Eu digo do lado de fora é fazendo a pesquisa normalmente, seja usando o gratuito, seja usando o pago, ele vai buscar na rede todo o conteúdo relacionado àquilo, né? Então, hoje, tudo que a gente está criando ali na rede social dele é o conteúdo do Otávio Ferrari, né? E mais recentemente, se vocês seguirem lá no Instagram, já fazendo propaganda, se vocês seguirem no Instagram, Otávio Ferrari Filho 2, vocês vão ver o mais recente lançamento da gente, que é o canal do Spotify. Então, vocês vão poder seguir lá e escutar inteligências artificiais debatendo sobre o tema, né? Então, a gente lançou a primeira série sobre duas inteligências debatendo o conteúdo, né? Usando uma outra inteligência artificial que gera conteúdo de vídeo a partir de texto, publicação, link do YouTube, né? Então, essas são algumas inovações, né, que todo mundo dentro dos seus negócios pode gerar e pode fazer em questão de minutos, né? É só uma contribuição aqui para vocês entenderem dentro desses cenários as oportunidades. A Márcia, esses dias, me pediu para que eu escrevesse um texto para um artigo, né? E isso deve ter sido às 15 horas, e 16 horas eu respondi com o artigo. É claro, Márcia, não disse, mas certamente tu entendesse que eu usei da inteligência artificial para dar essa resposta. E foi rapidíssimo, né? Porque, na verdade, tudo já está lá guardado dentro do robô, como diz a Andréia. E é na hora que é só fazer um pedido e aparece o resultado desse trabalho. Continuando, negócio próprio. Inicie aquele empreendedorismo, aquele empreendimento que sempre sonhou, aproveitando sua rede de contatos e experiência para minimizar riscos. Isso está dentro dessa oportunidade, né, de uma vez aposentado, ter essa oportunidade de tocar esse assunto. Vamos em frente. Voluntariado, eu falei empreendedorismo de um lado, o outro tem o voluntariado e propósito. O trabalho voluntário pode ser uma fonte inesgotável de satisfação e propósito na aposentadoria. Reforçar o sentimento de utilidade e valorização social. Ampliar sua rede de relacionamentos, contribui significativamente para o bem-estar da comunidade, mantém habilidades ativas e desenvolve novas competências. Proporciona estrutura e rotina positiva no dia a dia. Eu diria, né, que temos aí a oportunidade de contribuir para uma série de instituições, né? Falei no Circo ainda há pouco, eu já falei no Floripa amanhã, o que mais? Associação Catarinense de Engenheiros, e sempre tenho a condição, né, de dar uma atenção a ela. E dentro daquele princípio, né, de que se estamos sendo pagos pela sociedade, né, cada um de nós, eu e vocês estão contribuindo para a minha aposentadoria, é de que a gente tenha a condição, né, de dar uma resposta e contribuir. Por isso, esse compartilhamento, né, essa oportunidade de estar voluntariando e incentivando outras pessoas para tal. Me permite a Heloísa, né, que está aí presente,
ela foi chamariz aí para um tema bastante interessante, que foi a bacia do Itacurubi. Eu sei que, de um lado, né, tem o IRC, Chevaeri e sua equipe, que está cuidando do manguezal, mas nós entendemos que, através desse trabalho, cuidando da bacia do Itacurubi, esses dois assuntos se entrelaçam. Vamos em frente? Bom, falei em empreendedorismo, voluntariado, e tem também o chamado ócio criativo. Alguns se dedicam à arte, outros para atividades de ar livre. A artes e artesanato não é bem o meu forte, embora aprecie, né, e elogie aquelas pessoas que se dedicam a isso. Eu tenho muito me dedicado à parte das caminhadas e das trilhas e tudo mais, e complementarmente o chamado sudoku, palavras cruzadas, eu diria que é o meu forte. Mas isso é importante, né, que tenhamos essa dedicação ou um tempo dedicado a esse ócio criativo. Por favor. Bom, eu diria aqui que é um pré-lançamento do próximo livro. Fazemos uma abordagem da economia prateada. Eu faço parte dela, né? É só olhar aí para meu cabelo, já fica muito claro, né, que eu estou dentro dessa chamada economia prateada. E o que se diz é de que as pessoas ainda não se deram conta dessa chamada economia. Há muito daqueles que atuam no mercado estão voltados para até os 50. E esse pessoal acima dos 50 não é tratado, ou não se considera tratado de forma adequada. Os modelos, tudo são feitos dentro desse espírito de não economia prateada. Por favor. Bom, tecnologia e longevidade. A tecnologia é uma poderosa aliada para quem deseja uma aposentadoria ativa e conectada. Programar seu aprendizado tecnológico é essencial para aproveitar todas as oportunidades dessa fase. Então, cursos online, aplicativos de bem-estar, inteligência artificial, que a Andréa já nos antecipou em relação a ela, a montagem de um robô que nos ajuda em tudo aquilo que fazemos. No Círculo Trentino, o Moser tem se aproveitado bastante, né, das solicitações para mim, para que possamos fazer solicitações externas, e a inteligência artificial tem sido um instrumento bastante adequado para tal. Por favor. Dicas de ouro para programar sua aposentadoria. Então, como disse o Salomão ao início, né, tem gente que não se prepara, mas tem gente, e aí vale, né, para aqueles que já estão aposentados, o que tem ainda que fazer para ter um planejamento adequado, e aqueles que estão pensando nessa atividade, o que é que tem que fazer antes. Então, aí tem algumas colocações a respeito de quem vai com 5 a 10 anos antes, uma outra com 1 a 2 anos antes, e 3 a 5. Então, para cada período, nós temos aí algumas dicas a respeito do assunto. E já que eu não vou fazer a leitura de cada uma delas, né? Vocês vão ter esse material disponível, então podem ir ao encontro dessas dicas que aí estão colocadas. Eu ressaltaria uma delas, que é durante a transição, mantenha o corpo e mente ativos com exercícios físicos e desafios intelectuais. Estabeleça uma nova rotina que combine liberdade e estrutura. Eu diria que é aí uma dica de ouro que estaríamos ressaltando, né, a cada um de vocês. Frente. Uma reflexão final. Envelhecer não é desligar,
é viver com um novo ritmo, nova intenção e mesmo brilho nos olhos. Programar sua aposentadoria não é apenas uma questão financeira, mas uma preparação para viver plenamente uma fase que pode durar décadas. Eu já estou na 3ª década, indo para a 4ª. É um processo que envolve redescoberta, propósito e novas possibilidades. Então, deixo aí como uma reflexão final. Como seria seu dia ideal na aposentadoria? Que atividades preencheriam o seu tempo? Com quem gostaria de compartilhar esses momentos? Nessas horas, eu sempre me lembro de algo do chamado Curiódromo, quase de frente ali à Vila Romana, né? De pessoas que se aposentavam e tinham o seu curió e levavam para esse espaço, ficavam circulando pela cidade com a sua gaiola e seu curió. Hoje já não se vê tanto, né? Isso foi para uma geração, quem sabe, anterior. Mas foi um caminho, né, que ficou gravado na minha memória. Era isso? Estamos à disposição para colocações, né? Isso aí nem tudo está colocado no livro. Como eu mencionei, né, tem aquele que eu coloquei, e esse aposentado e agora. Vou mencionar que eu estava num cruzeiro, esse cruzeiro estava saindo de Barcelona em direção a Santos, e olhando para o mar, para aquele marzão, né? E foi o que deu origem a esse livro. Fui escrevendo nas horas vagas em que não tinha nada o que fazer naquele cruzeiro. Então, surgiu esse livro, O Aposentado e Agora.